Bom dia, irmãos. É bom podermos chegar na casa do Senhor nesta manhã para juntos louvarmos o seu santo e bendito nome. É bom termos hoje também a participação da irmã Silmara, ajudando. Que Deus possa te abençoar, irmã. Vamos ficar de pé. Nós vamos começar com o coro. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. Sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará.
somos gratos, porque a Tua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores. Amém. Por aquele que nos amou. Sim. Que nada nos poderá separar do amor de Cristo. Amém. Ó Deus, nós pedimos que Tu possas continuar a dar-nos, ó Deus, essa convicção de que somos mais do que vencedores Aleluia. em Cristo Jesus. Amém. Pedimos a Deus que Tu possas continuar a nos levar, a carregar em triunfo, a ajudar-nos, a Deus, a estarmos sempre na Tua presença e assim podermos receber bênçãos que Tu tens para a Tua igreja. Abençoa, Deus, esse tempo. Fala aos nossos corações, abençoa os nossos irmãos e amigos em casa. Sim. Que a Tua presença possa ser real nas nossas vidas. Nós pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você acredita no poder da oração, igreja? Amém? Aleluia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo aparecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Aleluia. Amém. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Você acredita, irmão? Amém. Você crê no poder da oração? Eu quero te dizer, se crê, vamos orar juntos, vamos chegar juntos para estar na presença de Deus no tempo da oração. Se você acredita que Deus pode fazer grandes coisas, Aleluia. o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu, Em nome de Jesus, Pai. coisas que você nunca pensou que pudesse acontecer, se você acredita, irmãos, vamos chegar. Se nós acreditamos, Sim. eu creio no poder da oração. Aleluia. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder dos joelhos que se dobram. Nós cremos que Deus pode fazer grandes coisas. Mas, meus amados irmãos, começa sempre em nós.
Havia um coro que nós cantávamos muito tempo atrás que dizia: começar em mim quebra o coração, para que sejamos um como tu és em nós, onde há frieza, que haja amor, onde houver ódio, perdão. Isso tem a ver com o poder de Deus movendo na sua igreja. Mas também nós chegamos com o desejo do nosso coração para dizer a Deus, em qualquer hora, em qualquer lugar: eis aqui a minha vida. Ó Deus, usa-me, usa-me. Deus quer usar a sua igreja. Ele quer usar cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui, para louvar o seu santo nome, para ouvirmos a sua palavra, para que o seu Santo Espírito trabalhe em nós, para que Ele nos use para fazer uma grande obra Amém. neste mundo, uma grande obra na nossa cidade, uma grande obra que somente é possível através dos joelhos que se dobram. Amém. Sonda-me, Senhor. Ó Deus, que essa possa ser a nossa oração nesta manhã. Aleluia. Amém. Transforma
Pai, essa é a nossa oração. Amém. Que Tu possas usar a Tua igreja. Sim, em nome de Tu Jesus. possas, ó Deus, levantar um povo que deseja estar na Tua presença Em nome de Jesus, Pai. para ser usado da maneira que Te agrada. Assim seja, Senhor. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Em nome de Jesus, Onde Pai. quer que nós estivermos, ó Deus, usa-nos. Em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que Tu nos ajudas a estarmos na Tua presença. Amém. A parar na Tua presença, a escutarmos o bater do Teu coração. Em nome de Jesus. Saber, ó Deus, os Teus planos e os Teus desígnios para a Tua igreja. Eu oro, ó Deus, pedindo que Tu possas ajudar-nos na nossa caminhada de fé. Amém. Podermos, ó Deus, depender do Teu Santo Espírito. Não a nós, ó Deus, mas o Teu reino. Não a nossa vontade, mas a Tua vontade. Sim, nós pedimos que o Teu querer seja realizado. Ajude-nos, ó Deus, a podermos parar nesse mundo atribulado. Sim. Ainda assim, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Fala a nós. Sim. Fala a nós, Pai. Sim. Porque a Tua voz aquieta o nosso coração. Em nome de Jesus. Traz alento à nossa alma. Amém. A Tua voz, ó Deus, nos dá a perspectiva Sim. certa em quem nós temos crido. Aleluia. Ajuda-nos a quietarmos, como o salmista disse, Sim. para que possamos saber que Tu és Deus. Tu serás exaltado. És exaltado neste lugar. Sim. Nós levantamos bem alto o nome do Teu Filho Jesus. Amém. A Ele toda a honra e toda a glória. Nós dependemos do mover do Teu Santo Espírito. Sim. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo possa continuar a falar a cada um de nós. Amém. Sim, Pai, nós temos sido transformados de glória em glória para sermos a semelhança de Cristo. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja. Sim. Ó Deus, nas lutas, tantas pessoas têm sido adoentadas, estado adoentadas por causa do vírus. Sim. Há muitos problemas sociais, pessoas têm perdido emprego, há aumentos de casos de suicídio, há pessoas em desespero. Pedimos a Deus misericórdia. Nós intercedemos a favor deste povo, do mundo, não pensando na nossa justiça, porque, ó Deus, a justiça vem de Ti. Não pensando que haja algo bom em nós. Sabemos que tudo de bom vem de Ti, mas que Tu estás trabalhando em nós. Sim. Mas nós pensamos, ó Deus, na Tua benignidade. Amém. Nós clamamos pelas Tuas misericórdias. Ouve, sara esta nação. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, toca o Teu povo, cura os enfermos. Em nome de Jesus, Pai. E dá, ó Deus, um novo alento para Te servirmos e Te seguirmos. Obrigado, ó Deus, mais uma vez por cada irmão que entra neste santuário. Sim. Os que estão em casa, Sim. pedimos também, ó Deus, sobre todos nós a proteção do alto. Amém. Ouvimos, ó Deus, do aumento de casos desse vírus de Covid-19. Mas nós pedimos a Tua proteção. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos a Deus também que Tu nos dês discernimento para fazer o Assim que é seja. certo. Em nome de Jesus, Pai. Protege-nos do mal, Em nome de Jesus. mas ajude-nos a não temer o mal, Uhum. a confiar em Ti. Amém. Chamar-nos, ó Deus, para fazer a Tua obra. Uhum. Usa-nos, ó Deus, da maneira que Te agrada. Em nome de Jesus. Em qualquer lugar que nós formos, pedimos, protege-nos e usa-nos. Sim. Em nome de Obrigado Jesus. pela vida de cada irmão, Amém. por aqueles que precisam do Teu toque. Uhum. Pedimos, toca e cura. Amém. Os fracos na fé possam receber o poder que vem do Senhor. Uhum. Desanimados, sem norte, ó Deus, que possam voltar os seus olhos para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Nós confiamos nele. Nós andamos realmente com os olhos não nas circunstâncias da vida, mas naquele que tudo pode.
e que os seus planos não podem ser frustrados. Abençoa-nos, que a Tua palavra, ó Deus, pregada nesta manhã, possa ser, ó Deus, para o fortalecimento da nossa fé, mas, ó Deus, para que nós possamos também parar e pensar o que nós temos feito, sermos melhores crentes, possamos, ó Deus, estar na brecha para interceder, Pai. Abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus. Pedimos essas bênçãos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém. Hoje nós estaremos terminando a nossa série sobre oração. Temos falado nessas últimas semanas sobre oração. Próxima semana nós estaremos começando com o tempo de ação de graças, Thanksgiving, falando com o pastor Helm sobre as nossas celebrações anuais, não é? Nós concordamos, eu creio que esse é o bom senso mesmo da junta e da igreja. Este ano nós não teremos o serviço juntos de celebração. Muitas coisas serão diferentes mesmo em relação ao programa de Natal e as programações que nós temos até o final do ano. Mas uma coisa é certa, nós temos a presença de Deus e Deus continuará fazendo a sua obra nas nossas vidas. Nós damos graças a Deus porque Ele conta com cada um de nós para fazermos uma grande obra nesses dias que estamos atravessando. Eu gostaria de desafiar a igreja para que nós possamos também estar juntos para a oração, colocarmos na brecha, intercedermos a favor do povo de Deus, a favor deste mundo que realmente carece do toque de Deus. Eu desafio os irmãos para que tirem um dia, na semana, terça-feira, às 7 horas, para que juntos possamos chegar e juntos possamos orar pedindo a bênção de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre este mundo. Vamos ficar de pé. Nós temos um versículo no livro de Ezequiel, capítulo 22, o verso 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu convido os irmãos a ficarem de pé para lermos a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o murro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o murro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Pai, que a Tua palavra fala aos nossos corações. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, todos nós estamos de acordo nisso, que o mundo em que vivemos está de cabeça para baixo. Parece que tudo mudou. Alguém disse, brincando e talvez falando uma realidade que todos nós podemos identificar-nos, essa pessoa brincando nos disse: sabem, o mundo acabou e nós nem apercebemos. O mundo acabou e nós nem nos apercebemos. Há um clamor no coração da humanidade, um clamor por libertação, um clamor por ajuda de pessoas de todas as esferas da sociedade. O desemprego aumentou mais em 3 meses do Covid-19, do vírus, de que em 2 anos da grande depressão, da grande recessão.
aqui nos Estados Unidos. Nós temos ouvido milhões sobre milhões de pessoas que já perderam os seus empregos. De acordo com o Centro para Controle de Prevenção de Doenças, níveis elevados de pessoas com problemas de saúde mental e muitos fazendo uso de substâncias que realmente são consideradas perigosas. E um grande índice de pensamentos suicidas tem tomado conta do povo aqui nos Estados Unidos, segundo o relatório de julho de 2020. A prevalência de sintomas de transtorno e de ansiedade foi de aproximadamente 3 vezes mais do que aconteceu no segundo trimestre de 1919. Mais de 25,5% contra o que aconteceu em 2019, que era apenas de 8,1%. A prevalência de transtornos depressivos tem aumentado 4 vezes mais no segundo trimestre do mês de julho. Vendo os números atuais em relação à propagação do vírus aqui nos Estados Unidos, antes de vir para a igreja, eu consultei os números. Nós temos 8.578.175 casos confirmados de infecção, 224.906 mortos. Hoje de manhã, vendo no noticiário, nos registros da notícia que eu tenho sempre a preocupação de observar. Na área da política, parece que muitos estão se preocupando mais com os seus próprios partidos, com os partidos que representam, em vez de lutar para o bem-estar das pessoas a quem neles votaram. Cada vez nós vemos mais prática de injustiça social. Valores que eram antes tidos como normas, que estavam enraizados nas Sagradas Escrituras, têm sido agora questionados. Mas, meus amados irmãos, eu acredito que o pior de tudo é o que está acontecendo mesmo na Igreja de Jesus Cristo. Aqueles que se chamam de discípulos de Jesus têm confundido os seus valores e têm como que aceitado os valores do mundo. Muitos cristãos politizam tudo, incluindo os seus valores. Nós politizamos nossa fé e mesmo as nossas crenças. Muitos só veem o que há de errado no outro ou dos pecados do outro grupo ou do outro partido. O que é pecaminoso e está sendo feito por parte do partido que eu pertenço, eu tento como que amenizar, ou eu tento como que justificar o erro da parte que eu tomo, que eu estou realmente fazendo parte, se eu posso usar essa expressão. Alguns dizem a minha bandeira é contra o aborto, eu sou pró-vida, mas quando atos de injustiça e comportamentos que recebem a desaprovação de Deus acontecem, ninguém fala, ninguém diz nada. E nós esquecemos, meus amados irmãos, que um dos casos da destruição de Sodoma e Gomorra não foi somente por causa da homossexualidade, mas foi por causa da falta de justiça social. Nós vemos isso no livro de Ezequiel, capítulo 16, versos 49 a 50, quando a palavra de Deus nos diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e as suas filhas, mas nunca amparou os pobres e os necessitados. Foram arrogantes, fizeram abominação diante de mim. Injustiça social. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós paramos e nós pensamos realmente em coisas que outros estão fazendo, mas nós não paramos para pensar que pecado é tudo igual aos olhos de Deus. Não há grandes pecados e pequenos pecados, tudo é pecado.
E pecado é transgressão voluntária de uma lei de Deus conhecida. E por isso nós não podemos dizer esse é um grande pecado. Aquele é um pecado que nós podemos entender. Aos olhos de Deus, pecado é pecado. Meus amados irmãos, infelizmente, muitos líderes da igreja também têm tapado os seus ouvidos e têm dado valor, aliás, vazão ao que o mundo está dizendo. É com tristeza que nós temos ouvido de líderes que têm aberto as suas igrejas ou têm aceito o casamento de pessoas do mesmo sexo, indo contra a ordenança de Deus de que o casamento é a união de um homem e uma mulher, que significa a união entre Cristo e sua igreja. A apostasia entra na igreja. Por causa disso, a palavra de Deus nos diz que o amor de muitos se esfria. É nesses momentos difíceis, é nesses tempos de apostasia, de incerteza no amanhã. Meus amados irmãos, é nesses dias difíceis que nós estamos atravessando que, como servo de Deus, eu chego diante de vós para vos pedir, vamos orar juntos. Vamos chegar, vamos interceder, vamos pedir a Deus para que Ele possa ter misericórdia desta nação e deste mundo. Sim, interceder, confiando não que nós tenhamos algo que possamos trocar com Deus, mas movidos na certeza de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e são a prova para não sermos consumidos. Orar pedindo para que Deus realmente abençoe, toque no coração dos líderes que se têm desviado, que se têm afastado de Deus e que têm tomado os princípios do mundo. Para que Deus toque os seus corações. Mas, meus amados irmãos, também orar por aqueles líderes que continuam fiéis à palavra de Deus. Para que Deus possa fazer com que eles possam persistir, mesmo nos dias maus, continuando levantando bem alto o estandarte da palavra de Deus, dizendo que há um caminho que Deus tem estabelecido, que nós devemos andar por ela. Não abaixar o padrão, mas andar nesse caminho que Deus nos diz, a minha graça te bastará, eu te darei o Espírito Santo e Ele te ajudará. Meus amados irmãos, vamos orar. A igreja é chamada a orar para que o Espírito Santo de Deus possa mudar os corações do homem. Sim, porque o desejo de Deus não é destruição, mas que todos sejam salvos e que todos venham ao conhecimento da verdade. Paulo fala a Timóteo sobre esse versículo e ele fala sobre as pessoas que estão em iminência. Ele termina dizendo que Deus quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Sim, meus amados irmãos, nós somos desafiados a orar. A palavra de Deus nesta manhã fala de Deus buscando intercessoras, pessoas que o temem, que mostram disponíveis a estar na brecha a favor do povo. Não aquelas pessoas que dizem, eu vou orar. Nós temos uma expressão, eu já enviei o meu pedido de oração. Não, irmão, ora por mim. Já mandei, já enviei. É como se a igreja tem se tornado um lugar dos correios e nós estamos aqui para enviar as nossas orações. Não é para enviar, é para clamar na presença de Deus, é para interceder na presença daquele que nós conhecemos e que sabemos que Ele tem poder para ouvir as nossas orações e Ele pode abençoar o seu povo. Deus falou ao profeta Ezequiel, quando o povo estava mergulhado no pecado, Ele disse ao profeta, filho do homem, diz-lhes, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas. Multiplicam-se as suas viúvas
no meio delas. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos. Assim sou profanado no meio delas. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência. Ao pobre necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. Em outras palavras, parece que o profeta estava falando desses dias. Líderes que tinham a responsabilidade de cuidar do povo estavam cuidando deles mesmos. Servos de Deus, profetas que tinham a responsabilidade de interceder a favor do povo, estavam intercedendo, tendo em conta os benefícios que poderiam tirar realmente do seu status. E é nesse contexto sombrio que Deus fala a Ezequiel dizendo: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o murro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Eu estive procurando um cujo coração era completamente rendido a mim. Eu estive procurando um que fosse leal, que dissesse: eu estou pronto e disponível para interceder. Eu estive procurando mas ninguém achei. Como é difícil vermos pessoas comprometidas a orar. Como é difícil ainda hoje vermos crentes dispostos e capazes de interceder entre Deus e homens. Sim, sabemos que o nosso intercessor é Jesus Cristo. A palavra de Deus no livro de Hebreus nos diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos graça e socorro em tempo oportuno. Porque nós temos um high priest, um intercessor na presença de Deus, Jesus Cristo. Mas a igreja de Deus, nós somos chamados também a interceder a favor desse povo. Deus está nos chamando, Deus está nos desafiando para que nós possamos estar na brecha, porque o pecado cria brecha, faz com que a proteção que nós podemos ter contra o mal seja destruído. E nós precisamos chegar e tapar essa brecha dizendo: ó Deus, eu oro a favor deste povo. Ó Deus, toca o coração desta nação. Ó Deus, muda vidas, começa na minha vida. A igreja de Deus precisa orar. Nós precisamos orar para que grandes coisas possam acontecer. Através da brecha, as bênçãos se perdem. Através dessas brechas, o inimigo infiltra. Mas nós sabemos, irmãos, que podemos mudar o curso da história por causa das misericórdias do Senhor. Nós precisamos interceder, fechar as brechas contra o julgamento de Deus. Nós precisamos interceder para que Deus possa tocar corações, para que almas sejam derramadas no altar, pessoas possam clamar misericórdia na presença de Deus. Os líderes possam dizer: nós não, mesmo que nós não conhecemos o Deus de Antônio, de Maria, de David, de Júlio, de Fatinha, de Dona Zinha, de Dona Adelinda, vemos alguma coisa diferente neles. Quando passam alguma coisa, há uma unção na vida deles. Meus amados irmãos, precisamos pedir a Deus que Ele possa tapar as brechas. A brecha na vida do vosso pastor. A brecha na vida realmente de cada um de nós, do vosso pastor. Porque a palavra de Deus nos diz: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder de Deus não seja nosso, mas de Deus. Eu não sou perfeito.
Apenas o que eu tenho é a graça de Deus e uma chamada. E o desejo de andar e fazer a vontade do Senhor. Sim, meus amados irmãos, mas nós precisamos chegar e orar e interceder. Interceder principalmente a favor da nossa nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Ele sarará, Ele perdoará os nossos pecados e Ele abençoará esse povo. Meus amados irmãos, é tão bom saber que a oração intercessória pode mudar a mente, o coração de Deus. Moisés foi um dos que colocaram na brecha intercedendo por Israel para desviar a ira de Deus sobre eles. Nós vemos isso no capítulo 32, nos versos 11 a 14. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que possuem por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Moisés intercede. E ele intercede tendo em conta algo muito importante. Primeiro, que o povo de Israel era o povo de Deus. Ele intercede confiando nas promessas de Deus, no caráter de Deus e nas misericórdias de Deus. Quando nós chegamos para interceder, meus amados irmãos, nós chegamos porque dizemos: ó Deus, nós chegamos na tua presença, porque somos teus filhos. Porque a palavra de Deus, João disse: a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É como filhos que nós representamos diante do Pai. Aquele que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Nós chegamos comovidos pela certeza das suas promessas, que Ele diz que Ele nos abençoará. Ele tem prometido que Ele abençoará o seu povo no seu caráter, em quem Ele é um Deus de amor. Um Deus que não quer que ninguém se perca, porque Ele aprova o seu amor. E a palavra de Deus nos diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas que tenha vida eterna. Mas verso 17 nos diz: porque Ele não foi enviado para condenar o mundo, mas que através de Jesus Cristo o mundo pudesse ser salvo. Sim, meus amados irmãos, nós chegamos numa oração intercessória, confiando que Ele é um Deus de amor e Ele terá misericórdia desse povo quando nós ajoelhamos e nós aceitamos que nós estamos numa batalha espiritual. O inimigo avança. A igreja de Deus precisa fazer algo, meus amados irmãos. Deus quer que intercedamos a favor da nação, a favor daqueles que estão em iminência, aqueles cujo coração tem estado endurecido, para que Deus possa fazer a sua vontade. Às vezes retirá-los, não é? Mas também pode tocar, fazer com que essa pessoa realmente possa ser humilhada na presença de Deus, para que ele possa realmente levantar com uma nova postura de vida na presença de Deus. Se nós precisamos orar para que grandes coisas aconteçam, para que o mal possa ser completamente afastado de nós, para que nós possamos estar juntos, e em vez de nós vermos um ao outro longe, não é? Falando, o Ben estava falando conosco, ele disse a Elizabeth: mamãe, esse ano tudo vai ser diferente, mesmo a nossa festa de ação de graças, porque antes toda a família estava junta.
Mas ele voltou-se para Elizabeth e disse, mas eu já sei o que vamos fazer. Quando todos nós estivermos na mesa para a celebração de Thanksgiving, nós vamos colocar o Zoom, não é? E vamos ver a família na casa da Laura, a família na casa da Ruth, os avós do Ben. Nós vamos ver todas essas pessoas. E eu brincando com ele, eu disse sim. E se eu ver que na casa da Ruth há alguma coisa boa, eu vou sair, eu vou buscar lá e trazer para a minha casa. Mas nós queremos estar juntos, sem medo, sem receio. Sem receio. Não para o pastor realizar uma cerimônia de casamento e ficar longe, não é? Mas poder chegar e abençoar aquela pessoa. Poder chegar naquela pessoa e abraçar, sempre perguntar, será que eu posso dar-te um abraço? 2 semanas uma irmã sai da igreja, ele disse, pastor, posso dar-te um abraço? Não é? Sem perguntar. Sem perguntar. Mas sentir que Deus nos tem liberto dessa praga. Nós precisamos orar, igreja. Orar porque a oração move o coração de Deus. Nós precisamos orar, devemos estar conscientes do que ocorre no mundo espiritual. Como eu vos disse, ali as batalhas são travadas. É ali que a nossa própria vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos, a vida da nossa nação está na balança. É ali onde as batalhas a favor das almas são ganhas ou perdidas. A oração intercessória é um assunto sério na igreja do Senhor. É triste constatar que hoje temos muitos crentes que não chegam à oração. Apenas 10% da nossa igreja vem às reuniões de oração. E é bênção, eu posso vos dizer. Porque há outras igrejas, talvez nem 5%. Mas também não é desculpa. O melhor encontro de oração da igreja deve ser a reunião de oração. Oração intercessória. A. Pink escreveu, se pudéssemos sentir-nos mais preocupados com o estado de inanição em que se encontra a causa de Cristo na terra, com os avanços do inimigo em Sião, com a devastação que o diabo tem efetuado nela. Mas, infelizmente, o espírito de indiferença vem imobilizando muitos de nós. Onde está a urgência e a paixão pelas almas perdidas? Mais do que cantar, uma alma no meu peito ponho, amando-a tu por mim. Ensina-me a cada dia ganhá-la para ti. Vamos ajoelhar na presença de Deus e orar. E pedir que essa pessoa busque ao Senhor. Orar a favor desta nação. Eu tenho vindo a fazer parte de uma comissão. Desde o mês de junho já tivemos 15 sessões. Pessoas nessa cidade que têm responsabilidades enormes. E o plano é de trabalharmos na lei que tem a ver com as leis relacionadas com o serviço dos polícias. E eu tenho visto o empenho de cada um. E tem sido uma boa experiência. Todas as quartas, das 2h30 até as 4. E parece que nós já nos acostumamos com aquele grupo. Mas já no meu coração, muitas vezes, sem entender nada das leis desse Estado aqui dos Estados Unidos, eu tenho apenas dito, ó Deus, abençoa essas pessoas, abençoa, usa-nos, usa-nos. Eu quero vos dizer, meus amados irmãos, mais do que fazer parte de organizações, estar envolvido em relação a coisas que acontecem nesta cidade, nós somos desafiados a dobrar os nossos joelhos, porque realmente nós acreditamos no poder dos joelhos que se dobram. Nós acreditamos, meus amados irmãos, nós acreditamos que Deus pode fazer grandes coisas. Quando oramos, o diabo treme, porque ele sabe que Deus vai agir em nosso favor. A maior preocupação do diabo é impedir que os cristãos orem.
Ele não teme o culto, o estudo bíblico ou as reuniões que temos. Ele não teme outros encontros. Ele não teme o estudo sem oração, nem a obra sem oração, e nem a religião sem oração. Ele ri do nosso trabalho. Ele zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Mas treme quando oramos, porque Ele sabe que Deus agirá. Eu vos desafio à oração. Vamos chegar juntos. Vamos orar. Vamos pedir o mover de Deus. Um grande avivamento acontecendo na igreja do Senhor, começando em mim. A começar em mim, quebra o coração. Oh, Deus, quebra o meu coração. Mas que esse avivamento, como aquele fogo que passa, não é? Possa atingir a igreja do Senhor e que todos nós possamos ser poderosamente tocados e usados para a glória do Senhor. Deus conta com cada um de nós. Cheguemos para orar e possamos fazê-lo na dependência do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé para terminarmos com a oração. Pai Santo, nós somos gratos pela Tua palavra que tem sido exposta nessa manhã. Nós temos sido, ó Deus, desafiados a orar mais, a dependermos mais do mover do Teu Santo Espírito. Sim, a colocarmos na brecha a favor da Tua igreja, a favor, ó Deus, da nossa cidade, a favor desta nação. Pedimos, usa-nos, ó Deus, da maneira que Te agrada. Faça com que realmente nós possamos estar comprometidos, ó Deus, em tapar as brechas, para que bênçãos possam vir e experimentarmos dias de refrigério. Eu peço a Deus que a Tua igreja seja guardada e abençoada nesta manhã. Eu peço tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Nós vamos ter o nosso encontro da junta esta quarta-feira, mas terça-feira nós estaremos chegando às 7 para o nosso tempo de oração. Que Deus nos abençoe a todos.